Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é porque tem pessoas que dormem bastante ou dormem demais, né? Então a gente vai entender, o médico Chico Xavier, ele nos informa nesse contexto, né? Porque tem pessoas que dormem mais, dormem muito, né? Aí a gente vamos fazer um entendimento por vários prismas, né? Por várias vertentes, porque tem pessoas que dormem muito. Assim, pessoas que só conseguem acordar 9, 10 horas, 11 horas da manhã, ela não consegue levantar 5, 6, quando ela levanta, o dia dela está todo perdido, né? Porque ela foi dormir tarde, ou até mesmo, que tem pessoas que vai dormir 22 horas, mas só consegue levantar 9 horas, 9, 10 horas, né? Era assim mais ou menos, era minha ex-esposa, então ela levantava, tinha que dormir 22 horas, né, e acordar, ela acordava às 10, eu acordava cedo, 5 e pouco eu estava acordando, 4 e pouco, né, isso aí vai depender do dia, então, e aí quando a gente saía para trabalhar, né, que a gente era fotógrafo, a gente, assim, eu não estou mais trabalhando, não sei nem se ela está, né? Então a gente trabalhava com fotografia, então quando era dia de trabalhar até tarde, então a gente ficava trabalhando. Então, então é isso, né? Então tem pessoas, né, que tem esse problema. E aí cada caso é um caso. Né? Na maioria dos casos, as pessoas que têm problemas, depois eles transformam isso em outro problema. Eu vou explicar isso. Na maioria dos casos, são memórias, né, que esse espírito encarnado traz de encarnações passadas. Porque ele ficava fazendo trabalho noturno. Né? Esse trabalho noturno é trabalho espiritual, que ele fazia trabalho para o bem, né? E hoje ele traz essas memórias que ele tem que ficar trabalhando. Ele trabalha mediante o sono dele. Então, nos sonhos que ele tem, no momento que ele está dormindo, ele sai para fazer esses trabalhos, né? Então, com a memória dele, né, e não foi trabalhado isso para desconectar, ela sempre foi noturna até tarde. Então, aí essa pessoa não consegue levantar mais cedo, né? Isso é um dado. Um tipo de pessoa. Então ela não consegue levantar mais cedo. Então ela queira ou não queira, ela vai acordar tarde. Então isso não é preguiça, né? Tem pessoas que às vezes dormem até meio-dia, não é preguiça, ela não consegue levantar cedo. E ela tem dificuldade de arrumar um trabalho quando é cedo também. E geralmente, essas pessoas trabalham como freelance, porque ela vai trabalhar mediante o horário dela. Ela vai trabalhar em fotografia, filmagem, de garçonete, garçom, no horário sempre que seja mais tarde para ela, né?
para ela se adequar. A produção dela é bem maior e melhor trabalhando nesses horários, né? Porque quando é para ter compromisso cedo, ela não tem. Ela pode ter 1, 2, 3 dias, depois ela não tem mais. Ela não consegue, né? Então tem famílias, né, principalmente os pais, as mães, os irmãos que estão ali acostumados com ela, os outros parentes, acham que é preguiça dela, né? Mas não é essa memória que ela traz. Aí tem o lado também que isso leva a uma doença, né? Aí tem esse lado, né? Porque aí ela transferiu isso, porque quando ela se torna uma doença, quando a pessoa fica se martirizando sobre esse aspecto, né? Então ela vai atrair para ela, ou senão ela tem um outro tipo de comportamento negativo, né? E aí ela vai procurar um médico para saber, o médico vai lá, faz os exames e tal, blá, 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 e vai dizer, olha, você tem uma doença tal, né? E ela vai começar a ficar nessa cabeça dela e ela não consegue entender isso, porque não tem uma explicação lógica para ela. A explicação é espiritual, né? Então são memórias que ela vem fazendo isso de encarnações passadas. Então nessa encarnação, ela não fez uma preparação, ela não vai mudar, ela vai sentir, né? Então são essas memórias de ela fazer um trabalho, ela está ali trabalhando para o bem, e ela não sabe disso. Então ela e a família dela, então o resultado, né, da família dela, e ela não ter explicação, de ficar cobrando ela, tem uma parte negativa. E aí outros dados também, né? Então, o que essa pessoa tem que fazer? Procurar esse entendimento. Se ela não consegue levantar 5 horas, 6 horas, ela levanta. Agora ela vai ter que procurar se adaptar nesse horário e ter horários de trabalho para ela, se for o caso, né? Então ela procurar, que ela vai ter rendimento melhor. Então, indo até tarde. Então, essa minha ex-esposa, ela só quando a gente tinha trabalho mesmo para fazer alguma coisa, ela ficava até tarde. Eu já gosto de dormir mais cedo. Só quando eu tenho alguma coisa para fazer até tarde, eu gosto, porque eu já sinto o meu organismo, eu tenho que dormir 6 horas. Se eu durmo 5, no outro dia eu fico realmente cansado mesmo. Eu tenho que dormir no mínimo 6 horas. Não consigo dormir 7 horas, nem 8 horas, né? Às vezes eu durmo, mas é exceção, né? Então, tem pessoas que tem que dormir 12, né? Eu não consigo dormir, né? Eu só consigo dormir 6 horas. E quando eu não consigo dormir, eu dormendo, tem dias que eu durmo 3 horas, eu não consigo dormir, eu fico com sono, né? Então eu vou fazer prece, vou fazer alguma coisa para mim, né? Porque eu não consigo dormir. Então, o outro problema é quando eu vou dormir muito tarde, porque eu tenho que levantar cedo. Eu tenho minhas obrigações, né? Eu faço prece, faço exercícios, né? Tenho outros compromissos com os vídeos, escrever. Então, eu tenho meus compromissos cedo para me liberar às 6h30 para o culto do lar, que eu faço, né? De sexta a quarta. Não faço só na quinta, mas não dá para eu fazer na quinta, porque eu não consegui encaixar meu horário. Tem sempre alguma coisa para fazer, então não faço na quinta, né? Para dar sempre a sequência de 6h30 todo dia fazendo. Então eu tenho que me liberar para isso, né? Está liberado, aí independente de eu dormir cedo ou não, eu vou ter que estar lá pronto para o culto do lar e minhas outras atividades. Então eu levanto 3 horas da manhã, eu durmo cedo, né? Tem dia que eu acordo um pouco mais tarde, eu acordo 4 horas. Então, né, é nesse contexto que eu vou fazendo. Então, cada um, né, principalmente, eu não tenho esse problema. Estou falando para quem tem um problema de não consegue acordar cedo, né? Se ele faz um tratamento, continua o tratamento dele com o médico, mas ele tem que procurar assim, sempre ficar no bem, evitar a negatividade e procurar uma atividade que ele tenha compromisso. Ele falou um compromisso de trabalho, que ele consiga trabalhar sempre mais tarde, né? Porque senão, se ele for querer um compromisso cedo para sair de casa às 7 horas, não vai rolar, né? Então,
Vai um dia, 2, 3 dias, depois manda ele embora porque não vai mais, né, do trabalho. Ou ele vai pedir as contas, porque não vai aguentar, né? Então, tem que fazer isso, tem que sempre procurar se adequar nesse horário. Agora, por outro lado, toda pessoa, né, isso é uma coisa vantajosa também, toda pessoa que dorme até mais tarde, ela está trabalhando, né? Ela está trabalhando espiritualmente para o bem, e ela não sabe disso, porque ela traz na memória dela que esse horário é o melhor para ela trabalhar espiritualmente, mas ela não tem consciência. Isso não quer dizer que sobre mediunidade, sobre doutrina espírita, só da doutrina espírita que faz isso. Não, pode ser de qualquer escola, até o próprio ateu, que não acredita em nada, ele vai trabalhar também. Se ele tem esse hábito de dormir até tarde, ele vai trabalhar inconscientemente, saber que ele está trabalhando, né? Trabalhando espiritualmente, porque quando a pessoa vai dormir, o espírito sai do corpo, ou ele vai para o mundo espiritual, e lá ele vai encontrar amigos, né? Vai encontrar outros espíritos, né? E vai começar a trabalhar, e ele não sabe disso. E às vezes uma pessoa assim, pô, mas quando eu dormir, tem pessoa que vai dormir, eu dormi igual a minha ex-esposa, ela dormia às 22 horas, a gente dormia, né? Então ela dormia às 22 horas, aí às vezes acordava às 11 horas da manhã, pô, tô cansada, tô sentindo cansada. Quando ela fala assim, mas poxa, você dormiu esse tempo todo, eu tô aqui, já fiz bastante coisa, já dei aula, fiz uma opção de coisa, e você ainda está com sono. Essa pessoa, ela trabalhou bastante, ela não sabe disso, né? E minha ex-esposa era budista. Para ela entender mediunidade era complicado, e para entender as outras religiões eu explicava tudo para ela, né? Então, essa pessoa trabalha sem saber, e por isso que às vezes está cansada. Aí quando é uma família, a mãe, geralmente a mãe, o pai, o irmão, fala que a pessoa é preguiçosa, mas não é preguiçosa. O organismo dela trabalha dessa forma, e o cansaço que ela alega, pô, mas dormi tanto, e a outra dormiu muito pouco e não está cansada igual a ela. Aí o que acontece? Ela vai, por ela ter trabalhado, mas ela não tem consciência disso. Quando ela estava dormindo, ela não tem consciência. E principalmente, se for um católico, se for um protestante, até mesmo um budista, né, que eu já citei o exemplo da minha ex-esposa, até um budista, ou qualquer de qualquer escola, né, religiosa, pode dizer isso, olha, eu estou cansado, mas não sei por que eu estou cansado. Aí vai no médico, vai para o médico, vai no médico, chega lá, não tem nada, faz vários exames, não tem nada. Não tem nada por quê? Porque a medicina, ela não explica o espiritual, porque aqui é o espiritual, né? Então essa pessoa está cansada porque ela trabalhou demais, ela não tem essa consciência. Aí o pai, a mãe, os irmãos, a avós, sei lá, os parentes todos falam, os amigos, essa pessoa é preguiçosa, mas não é preguiça, né? É uma questão de trabalho mesmo, e ela não tem consciência. Quando ela consegue se adaptar, né, a tudo isso, se adequar a tudo isso, ou senão ela não tem muita cobrança, o entendimento dela sobre isso é bem melhor. Então ela já começa a entender que não é um problema de saúde, e sim é um problema de espiritual, de adaptação. Então tem um caso aí de um rapaz que ele tinha esse problema, ele não conseguia, começou a fazer tratamento médico, ele começou a tentar levantar-se mais cedo, não conseguia. Aí depois que ele teve o entendimento, né, que ele ficou 15 anos tentando fazer isso, não resolveu o problema dele. Quando ele teve o entendimento que ele tinha que adaptar o seu horário de trabalho, então ele era um freelance e trabalhava como freelance, né, mais tarde. Então ele trabalhava com designer, né? Eu também já trabalhei também.
ele trabalhava como designer, então ele fazia o serviço dele, exemplo, das 22 até 2, 3 horas da manhã. E o rendimento dele era positivo, porque nesse horário ele estava ali, tranquilo, né? Então ele produzia melhor, então ele fazia o trabalho dele, né? E no outro dia acordava mais tarde. Aí quando ele entendeu isso, a vida dele melhorou, porque aí parou as perturbações que ele tinha, né? Que ele viu que o problema dele era a memória dele que ele trazia de encarnações passadas, então ele não consegue mudar, né? No seu corpo isso, né? Então o corpo vai sentir se ele sair fora do horário dele de dormir, né? Então é isso. Então, pessoas que dormem até mais tarde não é preguiça, né? Até mesmo dormindo mais cedo, né? São memórias que esse espírito traz de encarnações passadas, de fazer trabalhos noturnos. E aí ele vai do mesmo jeito, ele não fez uma preparação para mudar isso no mundo espiritual, então ele vai continuar com essa mesma forma, né? Então tem que respeitar, sempre falar, pedir para ele, se ele é questão de trabalho, adequar o seu trabalho e se ele tem um cônjuge, né? Entender, porque tem um caso aqui também interessante. Eu com minha ex-esposa, a gente se adequou nisso, então não teve problema nenhum. Então tem um caso também de uma psicóloga, que ela tinha esse problema, não conseguia, só levantava 11 horas e tal. Aí o que ela fez? Ela casou, continuou do mesmo jeito. Ela abriu um consultório para ela, então ela começou a atender as pessoas das 14 às 22 horas, né? E foi até bom para ela que ela teve uma grande clientela, que tinha muita gente com problemas de horário também, de não poder ir mais cedo, então ela teve condições de atender, então o rendimento dela foi maior. E aí o marido dela, de manhã, levava o filho dela para a escola, né? Então eles ali se entenderam, né? Se adaptaram ao horário. E o mais importante aí é o respeito que cada um tem pelo outro, né? Quando você tem esse respeito, né, a gente consegue entender bastante coisa e ajudar um ou outro nesse contexto, né? Então é isso aí. Então, não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão, resiliência, resignação, perdão, aleluia, amém. Agradeço ao irmão e irmã, né, por mais um papo de domingo. Assim seja, amém.